News das 10 está de volta. E quem está aqui no estúdio, junto comigo, é o fotógrafo Adriano Gambarini, com mais de 30 anos de carreira. Ele é um dos poucos profissionais dessa área a ter percorrido todos os continentes do planeta. Ele está com uma exposição incrível, chamada Terra Incógnita, em cartaz até o dia 22 de dezembro, na Unibis Cultural, na Zona Oeste de São Paulo. Entrada gratuita, então absolutamente não dá para perder. Adriano, é uma honra te receber aqui, seu trabalho é incrível, que bom que a gente tem a possibilidade de mostrar para quem está em casa. Seja muito bem-vindo ao News das 10. Obrigado, Rafael, obrigado aí pelo convite. Adriano, a gente já está vendo aqui algumas imagens dos seus trabalhos. Obviamente, durante essa entrevista, ilustraremos outros momentos. Eu queria falar um pouco dessa sua exposição aqui em São Paulo. A gente vai conseguir acompanhar. Obviamente, já está ali, já está acontecendo. Sim. Muito do que você já produziu. E você, pelo menos que eu estava acompanhando anteriormente, não começou a sua carreira pensando em ser fotógrafo. Tem uma formação muito diferente do que a realidade que você ocupa hoje. Mas isso não te impediu de fazer trabalhos dessa magnitude. Conta um pouco para a gente dessa exposição. Então, exatamente, eu acho que eu sou geólogo de formação, me formei aqui na USP e foi justamente, eu sempre digo que foi justamente as cavernas e o meu trabalho com muitos anos de pesquisa em caverna, né, na geologia, que me levaram a esse fascínio pela fotografia, né, porque durante as pesquisas com caverna eu comecei a ver lugares fascinantes que pouca gente tinha acesso. Comecei a ter vontade de documentar tudo aquilo. Só que como documentar um lugar absolutamente escuro? Sim. E aí eu fui estudar fotografia. Né? Então, eu sempre digo que graças a essa formação acadêmica que eu me tornei fotógrafo, porque até esse trânsito nesse mundo acadêmico, no mundo científico, que é um grande carro-chefe da minha profissão hoje, né? Documentação de expedições científicas, antropológicas e coisa e tal, que foi a minha base para entender esse universo e poder fotografar de acordo com o que esse universo precisa, esse universo mais científico, né? Então, eu acho que a fotografia e a geologia, a biologia, essa parte ambiental, elas estão muito interligadas, né? Isso traz uma qualidade para o seu trabalho que é impecável. Quem está em casa, a gente está mostrando imagens que são incríveis. Quem for visitar a sua exposição vai conseguir ver isso de perto. Nós separamos um trecho de um vídeo que permanece também na exposição para te dar uma ideia do que o trabalho do Adriano representa e também da qualidade disso. Mostra aí para o pessoal que está em casa. Eu sempre enxerguei a fotografia como um fio condutor ao nosso lado mais sensorial. Para mim, as fotos são o resultado de um estado de espírito muito particular que eu estava no momento do clique. E não me importa se é uma paisagem, uma floresta ou um deserto, se são fotos coloridas ou preto e branco. A alma da fotografia em si é pura, porque é formada de luz e sombra, a dualidade perfeita. Adriano, é incrível. E eu imagino o seu trabalho para que, nesse momento, conseguir selecionar as fotos para uma exposição que, obviamente, você tem material de sobra para montar várias. Você que já publicou 19 livros, estava me contando que tem mais um chegando por aí. Sim. Como que foi esse processo? Ok, essa aqui eu quero colocar na exposição, essa não. É um baita de um trabalho. Como você pensou nessa montagem? Então, eu tive uma curadoria, né, da arte que acontece e foi um grande drama, porque eu tenho que tentar ser imparcial na hora de escolher as fotos, né? Se eu quis trazer imagens dos 5 continentes, eu tinha que ser imparcial e, ao mesmo tempo, tentar contar uma história através da fotografia. Elas têm que se dizer por si só, assim, né? Uma não pode estar amarrada com a outra, depender da outra e, ao mesmo tempo, uma complementar a outra. Então, são 16 fotos que tem lá, 15 fotos que tem lá. Só que eu sempre me baseei nesse contexto desse planeta. Sim. Né? Porque eu fui estudar a geologia para entender esse planeta que a gente vive. Né? Porque sempre foi uma curiosidade minha, quando eu era criança, que eu viajava com a minha família, que eu via uma montanha, via um vale de rio, eu pensava, por que elas estão aqui? E eu fui atrás dessa informação técnica. Só que aí, ao mesmo tempo, como tornar isso de um ponto de vista estético e agradável a quem está vendo a imagem.
né? Então, foi um drama, mas eu acho que deu certo. Deu super certo. Adriane, vou pedir para o pessoal agora acompanhar junto com a gente algumas imagens de você. Tem uma imagem de mergulho, tem uma outra, inclusive, numa área de mata, que é incrível. E sempre quando nós olhamos uma foto, nós pensamos como foi esse processo de produção e como é possível, nesse momento, fazer esse retrato, essa imagem, essa fotografia, sem gerar essa interferência. Eu queria ouvir muito de você nesses 30 anos de carreira. Qual que é o seu limite ali para não mexer? Essa imagem que eu estou falando aqui, ó, você mergulhando do lado dos tubarões, na sequência vem arraias que vão tomando conta desse ambiente. É uma imagem agora, vendo ela em tela cheia, que realmente é impressionante. Até que ponto? Qual que é o seu limite? Eu não quero interferir aqui nesse ambiente. A foto ela precisa ter essa naturalidade. Como que você lida com essa questão? Eu lido no sentido de entender que eu sou parte daquela situação. Aquela situação não existe por mim. Né? Assim como eu trabalho com muitos povos indígenas, quando eu entro numa aldeia, num povo, né, numa terra indígena, eu tenho que respeitar aquele lugar. Né? Então, da mesma forma, na natureza eu tenho que respeitar o lugar. Né? Eu tenho que saber transitar lá, eu tenho que entender o tempo daquele lugar. Eu acho que hoje, eu sempre falo para essas novas gerações da fotografia, ainda mais nesse universo, nesse mundo tão rápido que a gente vive, que o tempo é o grande pai da fotografia. Você tem que entender o tempo. Então, você tem que chegar no lugar e entender o tempo. E se dá o direito também, que eu gosto de brincar, de não fotografar às vezes. Porque eu sou um ser humano, antes de tudo. Então, muitas vezes, a experiência de viver aquela situação e não necessariamente documentar aquela situação, para mim, às vezes é mais importante do que a imagem. Né? Então, esse jogo, essa brincadeira, né, de quando eu vou, quando eu volto, com bicho, eu tenho que entender o comportamento do bicho para saber o meu limite. Sim. Né? Eu acho que com o ser humano é a mesma coisa. Quando eu entro numa terra indígena, eu não saio fotografando, eu vou tirar a câmera da sacola no terceiro dia. Uhum. Porque eu preciso ser aceito, a gente precisa entender essa isso. Imagem incrível. Eu gosto. Quando a gente olha para essas cenas, Adriano, e você falou que a sua formação era geólogo, no início era uma situação completamente diferente, já são 30 anos de carreira e produzindo um material aqui dessa magnitude. Você faz parte do time da National Geographic, você fotografa para eles. Eu queria saber um pouquinho desse caminho para quem conseguiu construir e consolidar algo que é tão específico para trabalhar com uma das maiores revistas e agências com esse tipo de qualidade de imagem do mundo. Foi um caminho interessante, assim, eu não busquei esse caminho, né? Da mesma forma como eu nunca fiz um curso de fotografia. Você nunca fez um curso de fotografia? Não. Meu Deus. Estudei muito, né? Estudo até hoje, no sentido de linguagem fotográfica, no sentido de luz. Isso é o mais importante, né? A luz é um dos pés do tripé da fotografia. Eu acho que a National sempre teve uma aura assim dentro do mundo da fotografia. E como eu comecei em 91, há muito tempo atrás, e a National entrou no Brasil como revista 99 para 2000, eu já tinha publicado na National americana, né, sempre voltado com esse trabalho mais científico. Aí eles me chamaram e desde todo o tempo em que eles existiram como revista impressa, eu trabalhava com eles, oferecia pauta e coisa e tal. Então, existe essa aura, obviamente é super importante, mas quando você encara como um trabalho da mesma importância como outra revista que existiu, eu trabalhava para muitas revistas no Brasil, é foco, né? Eu acho que foco, sem deslumbramento, é importantíssimo, mas assim, eu vou fazer o meu trabalho como eu sempre fiz, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Né? Eu vi você falando de um ponto que eu acho muito bacana explicar para quem nos acompanha, que às vezes nós temos uma imagem muito estigmatizada de alguns pontos, onde eu vou para tal país, a imagem da minha fotografia vai ser absolutamente parecida com o que eu já vi. E essa aqui, que nós estamos acompanhando do nosso lado, quem olha, poxa, está olhando para o Saara, qual parte do mundo que eu estou olhando nesse momento? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde é essa foto e essa sua ideia de olhar para lugares diferentes, mas que tem uma representatividade muito importante. Não está batido, é algo pensado para criar uma ideia diferente. Sim, essa foto é na China,
no deserto de Gobi, que é o segundo maior deserto do mundo, cobre uma grande parte da China, Mongólia, toda aquela norte daquela região. E eu gosto muito dessa foto pela luz, obviamente, incrível. Por duas pessoas que estão ali, que mostra a dimensão do lugar. E eu gosto sempre de trazer esses cenários que tiram um pouco o estigma do lugar. Sim. Né? Porque o que a gente ouve muito do Oriente são, muitas vezes, notícias superficiais, rasas, tendenciosas e coisa e tal. E a China foi um dos... Eu fiquei um mês na China, um pouco mais de um mês, por toda a Rota da Seda, a famosa Rota da Seda. Então, eu transitei muito no interior da China, convivendo com as minorias étnicas que tem lá, que tem muitas, eu nem lembro de cabeça quantas minorias étnicas que tem lá, que se eu te mostro um retrato, você fala, isso não é chinês, porque a gente tem uma outra visão. Então, eu gosto de trazer imagens que meio que balancem a gente e façam a gente reconstruir o nosso olhar sobre determinados assuntos, sobre determinados lugares e não ficar naquela visão muito superficial do lugar. Incrível, incrível. Ficaria aqui horas conversando, entendendo um pouco mais do seu método de trabalho, olhando para as imagens que são incríveis. A exposição vale muito a pena. Adriano, queria agradecer demais. Foi um prazer te receber Obrigado. aqui, conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que você desenvolve, convidando todo mundo para conseguir fazer esse acesso, procurar pelas redes sociais ou visitar a exposição. Vale muito a pena. Muito obrigado por vir conversar conosco. Eu que agradeço.